nós queremos trazer uma palavra, uma reflexão para você, uma palavra para poder alimentar o teu homem espiritual. A Bíblia diz que, Jesus diz que as suas palavras são espírito e vida, comida e bebida, e que a fé vem pelo ouvir as suas palavras. Então nós queremos meditar um pouco na palavra de Deus e trazer um pouco de luz para o teu entendimento e trazer fé, mais fé, e edificar a fé que está dentro de você. Né? O assunto que nós queremos falar hoje, queremos falar a respeito da vontade de Deus. Né? Nesses últimos dias nós viemos falando a respeito da importância da gente conhecer a sua vontade, né? Da gente ser cheio do conhecimento da sua vontade, como está escrito lá em Colossenses no capítulo 1, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, cheio do conhecimento da sua vontade, para a gente poder desfrutar da sua vontade, para a gente poder crer na sua vontade, né? Para a gente poder ter fé na sua vontade, porque a fé só existe onde a vontade dele é conhecida. Então nós queremos falar hoje a respeito um pouco da sua vontade, e o assunto que a gente quer falar hoje é a respeito de cura, a respeito de enfermidade, né? Você precisa conhecer qual é a origem das enfermidades e que tipo de relação tem Deus com enfermidade. Porque muitas vezes quando nós vamos orar, né, muitas vezes eu percebo pessoas acreditando e colocando as suas convicções e a sua fé, né, na certeza de que Deus está envolvido com enfermidade e que muitas vezes Deus prova as pessoas por intermédio de enfermidades, de sofrimentos. Mas eu quero fazer alguma leitura com você aqui hoje e eu quero mostrar para você qual é a vontade de Deus com relação a esse assunto. Então, eu separei aqui três passagens da Bíblia para a gente ler aqui. A primeira eu quero ler no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 38. Você pode ler junto conosco. No livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz que Jesus era homem santo, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Né? Jesus disse no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, você pode anotar aí, para você poder ler na sua casa. No livro de João 10:10, Jesus disse, olha, Satanás, o diabo, o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse, Satanás, ele é homicida desde o começo, desde o princípio, e nunca se firmou na verdade. No livro de Atos 10:38, nós lemos aqui, a Bíblia diz que Jesus era homem ungido com o Espírito Santo, com poder, e andava por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Ele estava dizendo que enfermidade é opressão da parte do diabo. Ele disse que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas ele veio para trazer vida, e vida com abundância. No livro de Lucas 4, versículo 16, Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu para eu evangelizar os pobres, curar os enfermos, dar vista aos cegos. No livro de João 14:12, Jesus disse, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, e farão obras maiores ainda do que estas. Jesus, ele deixou bem claro a vontade de Deus, e ele deixou claro que ele veio aqui à terra para curar os enfermos. Ele veio para trazer o reino de Deus, que é uma vida de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Não existe paz, não existe justiça e nem alegria em enfermidade. Uma outra leitura que eu separei para ler aqui é o livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, que diz assim, bem-aventurado o varão que sofre tentação. Mas ninguém, quando for provado, diga que de Deus sou provado, porque Deus não pode tentar ninguém com o mal, porque ele é inacessível ao mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. No livro de Romanos, capítulo 6, a Bíblia também diz, o salário do pecado é a morte. Então, morte, enfermidade, todas as sortes de males que acontecem na terra, vêm da parte do diabo, vêm da parte do mal. Porque no livro de 1 João, capítulo 1, Jesus, no versículo 5 em diante, apóstolo Paulo disse o que Jesus ensinou para eles a respeito da divindade. E ele disse, a mensagem que dele ouvimos é esta, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus é bom
E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, desce do Pai das luzes, porque nele não há sombra de variação. Deus é bom, o diabo é que não presta. Ele é o autor das enfermidades, o autor das doenças. No livro de Mateus, no capítulo 17, Jesus ele foi e trouxeram um lunático, um jovem, que entrava em epilepsia, em convulsões. Jesus disse: espírito mudo e surdo, saia dele e não voltes mais. E a partir daquele momento, aquele menino ficou curado. No livro de Lucas, no capítulo 13, versículo 11, uma mulher chegou toda encurvada e Jesus disse: essa mulher tem um espírito de enfermidade e não convém eu soltar dessa prisão esta filha de Abraão, a qual Satanás a tem presa por 18 anos. Jesus chamou a enfermidade de prisão. Ele disse que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. Ele repreendeu aquele espírito de enfermidade e ela ficou curada. E ele disse: aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e as farão maiores ainda. Estes sinais seguirão os que creem no meu nome. Em o meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Seja abençoado com a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia na sua vontade. Porque esta é a confiança que temos nele. Que tudo que nós lhe pedimos segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve quanto àquilo que lhe pedimos, é certo que recebemos dele aquilo que temos lhe pedido, como está escrito em 1 João 5, versículo 14. Seja abençoado, tenha uma boa tarde, tenha um bom dia, em nome de Jesus.